Muito boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Tudo bem? É uma alegria muito grande estar mais uma vez gravando esse vídeo para conversarmos acerca do Evangelho, acerca do que as Escrituras nos dizem para nós, para esse tempo. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no canal, que ativasse o sininho de notificação, que curtisse os vídeos, compartilhasse, para fortalecer o canal, tá bom? Hoje, eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto que embanana a cabeça de muitas pessoas, que é acerca do Espírito Santo. Eu gostaria de explicar para vocês, de uma vez por todas, quem realmente possui o Espírito Santo. É aquele que fala em línguas? É aquele que é batizado no Espírito Santo com a evidência do dom de línguas? Nós vamos conversar acerca desse tema hoje. Antes de entrar no tema principal, nós temos que entender uma coisa. Há muitas linhas de raciocínio acerca da Trindade. São três pessoas distintas em uma só. Há pessoas que dizem que Deus é apenas um e que são três figuras, mas um apenas Deus. Bom, para a gente entender esse assunto, a gente tem que partir do princípio. Deus é indescritível, meus amigos. Aqueles que querem sistematizar Deus, dogmatizar Deus, aqueles que querem bater o martelo acerca de quem é Deus e de como Deus é, esses caras estão perdendo tempo. Não tem a música do Preto no Branco, Ninguém Explica Deus? Do crente ao ateu, ninguém explica Deus? Pois é, não tem, meus amigos. Não é a Trindade adventista, não é a Trindade católica, não é o unicismo da Igreja Voz da Verdade, não é, meus amigos. Ninguém explica Deus. Não tem como argumentar acerca de quem é Deus, de como é Deus. O que nós temos que aceitar é que existiu no Antigo Testamento um Deus, um Elohim, que essa palavra Elohim designa um plural. No Novo Testamento, nós temos Jesus como o Deus homem, 100% Deus, abdicando de usar as prerrogativas divinas. E a posteriori nós temos o Espírito Santo, o qual Jesus enviou em seu nome, para tomar conta, para guiar a igreja. Nós temos esses três. Agora, explicar Deus, explicar o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vai explicar o que é isso? Não tem como, meus amigos. A única certeza que nós temos
é que Deus é Deus. Ponto. Deus é, como diz em Apocalipse. O Espírito de Deus é Deus. Jesus é Deus. Deus é Deus. E ponto final. Tanto faz você chamar Jesus, Espírito Santo, Deus, Pai, dá na mesma. Por isso é que você tem que ter esse ponto de partida, porque senão você não entende. E é por isso que a teologia deixa as pessoas aturdidas, porque elas mais atrapalham, na maioria dos casos só atrapalham, do que ajudam as pessoas a compreenderem. As pessoas costumam, principalmente os pentecostais, costumam dizer que a pessoa, quando encarna o Evangelho, quando aceita Jesus, ele não recebe o Espírito de Deus. O Espírito Santo é um plus, é uma segunda bênção, é algo que é dado apenas e tão somente para aqueles que buscam, e a evidência do derramar do Espírito Santo a aqueles que buscam é a evidência das línguas estranhas, da glossolalia. Quem fala em línguas estranhas é batizado no Espírito Santo, tem o Espírito Santo, é selado pelo Espírito Santo, está salvo. Quem não fala em línguas, não recebeu o batismo do Espírito Santo, não está selado pelo Espírito Santo e está na iminência de ir para o inferno. Essa é a teologia pentecostal. Só que tem alguns problemas, e nós vamos falar disso para que você entenda de uma vez por todas que o Espírito Santo nos é dado. Nos é dado quando nós decidimos de fato e de verdade endireitar a nossa vida conforme o Evangelho. Porque só do ser humano cair em si, perceber o seu pecado, sentir um remorso, uma dor, um arrependimento por tudo que tem vivido, só isso, entre aspas, já evidencia a atuação do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Mas não foi isso que Jesus disse? Que o Espírito Santo nos traria, nos revelaria toda a verdade? Ora, a verdade concernente a mim só me é revelada pelo Espírito Santo. A verdade revelada a quem eu sou só é revelada pelo Espírito Santo. A verdade sobre as minhas mazelas, os meus pecados, os meus erros, as minhas iniquidades, as minhas tendências para o mal, só me é revelada pelo Espírito Santo, pela atuação do Espírito Santo. Não há demônio que faça isso na minha vida, ou na vida de quem quer que seja. Não são eles que nos fazem nos arrependermos dos nossos pecados. É o Espírito de Deus. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente.
O ser humano só responde à mensagem do Evangelho se o Espírito de Deus interpelá-lo. Fora isso, humanamente, é impossível qualquer um de nós irmos até Jesus por conta própria, porque a nossa natureza é totalmente contrária ao que o Evangelho nos aponta como caminho. Então vejamos, para você ter um ponto de partida, você precisa entender isso, que Deus é um, Jesus, Espírito Santo, Elohim, Adonai, são um. Você tem que entender isso, porque ninguém explica Deus, tá bom? Então, Lucas, no capítulo 1, no capítulo 9, no verso 1, diz assim: Jesus, convocando os 12 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. Ora, não foi isso e não é isso que a teologia pentecostal ensina para aqueles que recebem o Espírito Santo? Que eles não têm poder, que eles não recebem o poder, a autoridade? Ora, no capítulo 9 de Lucas, o Espírito Santo encarnado, Jesus, dá aos 12 poder sobre os espíritos imundos para curar os doentes e para proclamar o Evangelho de Deus, o Evangelho eterno, o Evangelho do reino. Não é isso que o Espírito Santo faz? Não é isso? Não é essa capacidade que o Espírito Santo nos dá? Ora, esse poder, essa autoridade, essa capacidade foi dada por Jesus aos discípulos antes do dia de Pentecostes. Esta é uma evidência cabal de que o Espírito Santo age no ser humano desde o princípio e está no ser humano, que caminha para balizar a sua vida segundo o Evangelho. Sabe por quê? Porque curar alguém pela oração é um dom de Deus, é o Espírito que faz isso, não sou eu. Autoridade sobre demônios, todos os discípulos de Jesus têm essa autoridade dada por Ele para mandar os demônios embora e eles obedecerem. E proclamar o Evangelho é obrigação espontânea e amorosa de todo cristão. Notem que isso foi feito pelo Espírito Santo encarnado, que é o mesmo Espírito Santo que vai ser derramado aos judeus no Pentecostes. Vocês querem mais uma evidência? Evangelho de João, capítulo 20, verso de número 20b.
Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem Jesus. Jesus se manifestou já ressurreto aos discípulos. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Aí você me pergunta, mas por que Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo? Porque soprar tem a ver alegoricamente com o Espírito Santo. Porque a palavra Espírito Santo, essa palavrinha, ela é traduzida por sopro, por fôlego, assim como quando Deus fez Adão e Eva, que soprou fôlego da vida neles. Então, quando ele soprou o Espírito Santo, ele estava fazendo uma troca de palavras. Então, o Espírito Santo foi dado aos discípulos antes de Jesus ser assunto aos céus. E por que Jesus fez isso? Porque justamente ele estava para ser levado aos céus. E ele deixou isto dito aos apóstolos para que eles não se sentissem sós. Para que eles não se sentissem sós, abandonados. O interessante é que aqui em Atos capítulo 2, ou em Atos capítulo 1, Jesus diz: ficai, aqui no capítulo 1, e no verso verso, então, aqui, o qual ele ouviu, aqui então, verso 4, então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele: ouvistes que da minha boca, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aí a pessoa, quando lê isso isoladamente, de todo o Evangelho e de todo o capítulo 2, a pessoa diz: está vendo? Então, o batismo com o Espírito Santo não tinha acontecido. Ora, o batismo nas águas não é o que trazia o perdão e a remissão dos pecados. O batismo nas águas não era o que fazia acontecer. O batismo nas águas era apenas um ato público daquilo que já estava enraizado naquele crente, naquele cristão. É a exteriorização do que já está dentro. Batismo no Espírito Santo é a mesma coisa. É a exteriorização do que já está dentro das pessoas. O Espírito Santo já está na pessoa, já habita na pessoa. O batismo que Jesus disse era apenas a exteriorização do que já estava dentro de cada um dos apóstolos.
E sabe por quê que houve aquela manifestação toda em Atos 2, e que eu vou ler agora? Diz assim: tendo-se completado o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes, a antiga festa da colheita, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como de um agitar-se de um vendaval impetuoso, ou em outras traduções dizem como um vento impetuoso. Vento, sopro, Espírito Santo, é tudo a mesma linguagem. Essa cenografia toda é para que mostrasse o Espírito, a efusão do Espírito Santo, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhe então línguas como de fogo, que se repartiu e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos, cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Achavam-se então judeus, isso é importante, achavam-se então judeus, não eram gentios, eram judeus piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Ou seja, eram judeus que tinham nascido em outros países, na dispersão, na diáspora. Eram judeus helenistas que afluíram para Jerusalém para comemorar a festa do Pentecostes, a festa da colheita. Com o ruído que se produziu, a multidão correu e ficou perplexa, pois cada judeu ouvia falar em seu próprio idioma. Ou seja, eles não falavam o hebraico, ou poderiam até falar como uma segunda língua, mas a língua materna deles era a língua dos países em que eles nasceram. Estupefatos e surpresos diziam: não são acaso os galileus todos esses que falam? Como é, pois, que ouvimos falar cada um de nós no próprio idioma em que nascemos? Pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, próximos de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, ou seja, os romanos que se tornaram prosélitos, ou judeus com cidadania romana, cretenses e árabes, nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Eram todos judeus, isso é importante você entender. Todos estes eram cidadãos nascidos em outros países, mas judeus. Estavam estupefatos e atônicos e perguntavam: o que vem a ser isso? Outros, porém, zombavam: estão cheios de vinho, então mamados. Pedro, então, de pé, junto com os 11, levantou a voz e assim lhes falou: homens da Judéia e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai ouvidos às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, pois esta é apenas a 3ª hora do dia. O que está acontecendo, e é aqui que entra o X da questão, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, que diz: sucederá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Sim, sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei o meu espírito. Sabe por que houve essa cenografia toda? Sabe por que houve esse batismo com o Espírito Santo? Sabe por que houve essa manifestação sobrenatural? Foi um sinal de Deus para o povo de Israel, cumprindo aquilo que o profeta tinha profetizado sobre o derramamento do Deus eterno sobre toda a carne. Partindo de Jerusalém em direção a todo mundo. Não foi isso que Jesus disse? Que tudo ia começar em Jerusalém e ia se expandir por tudo? Ora, esse derramar do Espírito Santo estava faltando para que se cumprisse a palavra do profeta Joel. Era o cumprimento da profecia e esse sinal precisava ser visível para o povo de Israel, para que eles entendessem que o Adonai, o Elohim, estava sendo derramado sobre o povo que cria no Mashiach. Primeiramente aos judeus, e depois espalhou-se por todo o reino romano. Depois aconteceu na casa de Cornélio, depois aconteceu em outros lugares. Mas a priori deveria começar em Jerusalém. E a profecia se cumpriu. Portanto, eu quero que você entenda que curar pela oração, expulsar demônios, proclamar o Evangelho, não foi feito a partir de Pentecostes para lá. Os discípulos, inclusive Judas, já curavam em nome de Jesus, já expulsavam demônios em nome de Jesus e já proclamavam o Evangelho do Reino em nome de Jesus, antes do Pentecostes. O Espírito Santo encarnado, Jesus, já tinha dado a eles. E antes de ser levado, soprou sobre eles o Espírito da verdade. De modo que eu gostaria que você cresce e tomasse posse dessa palavra, de que o Espírito de Deus está em você, independente se você fala em línguas estranhas ou não, independentemente se você prega o Evangelho ou não, independentemente se você expulsou ou não demônios, o Espírito de Deus está em todos aqueles que se arrependem, que tomam posse da vida eterna e que colocam a sua vida nos trilhos do Evangelho do Reino de Deus. Não force a nada. Deixa o Espírito de Deus que está dentro de você fazer
os maiores milagres que Ele faz na vida de um ser humano, que é recriar-nos através do arrependimento e da mudança de mente que Ele faz todos os dias em nós. Espero ter sido claro, espero ter sido compreensível. Não uso de palavras difíceis, uso palavras que dá para todo mundo entender. Tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.